gente está aqui no Brodo Rotisseria com algumas profissionais que estão aqui hoje. Então, doutora Tatiana, que é fonoaudióloga, doutora Gislaine, nutricionista, Mariana Valentina, chefe, e doutora Silvia Chedid, que é especialista em ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia, né, doutora Silvia? É isso, né? Então tá bom. Então o que eu queria saber é o seguinte, Mariana, quando você faz, quando você cozinha pro bebê, quando você faz a papinha, o que você pensa primeiro? Na cor da comida? Como você pensa a hora de selecionar a papinha que vai ser? Eu tento combinar bem os grupos dos alimentos. Não precisa colocar, por exemplo, 3 raízes juntas. Coloca uma raiz, aí uma folha verde, aí outra... algum legume. Isso, eu tento combinar isso e combinar também as cores, porque eu acho que quanto mais bonito, isso até pra gente grande, quanto mais bonito, mais atrativo fica, né? Mais colorido. Ah, que legal. E nas papinhas você faz como? Você deixa mole, você bate no liquidificador? Como você prepara essa papinha? Na verdade, qual é a sua... Quando você vai pensar em fazer, como é que você pensa? Você pega o liquidificador primeiro? Antes de ter filho, eu pensaria em bater tudo no liquidificador para ser facinho de engolir. Depois, pesquisando, e as meninas até vão confirmar, eu descobri que não é para ser facinho. Por isso que eu gosto de amassar com garfo e não usar o liquidificador. Então, ou cozinha, ou assa, ou refoga, deixa bem molinho e depois amassa com garfo. Esses pedacinhos molinhos, eles conseguem, mesmo sem dentinhos, conseguem mastigar, e é importante para uma série de desenvolvimentos aí necessários. E aí, eu queria saber a sua opinião, Gislaine. Corretíssimo, corretíssimo, né? A mastigação é uma questão de aprendizado, né? Então, como ela falou, é importante ter os pedaços de alimentos, né? Ter uma consistência gradual dessa papinha mesmo, a criança tem essa condição. E a questão do colorido do prato, um prato bem apresentado, ele é importante na questão de nutrientes. Cada legume, cada tubérculo, a carne, o frango, o peixe, ele traz um nutriente para a criança, que vai colaborar diretamente com o crescimento dela, né? Por isso que esse prato tem que estar equilibrado desde bebê. O leite materno já é um alimento pronto, completo para o bebê. E a gente o que vai fazer? Vai dar continuidade a essa alimentação ao longo da vida, ao longo de toda a nossa vida. Então é importante essa consistência, é importante esse colorido no prato, que assim nós vamos oferecer para o nosso filho essa alimentação completa de nutrientes, com certeza. Agora, se o seu filho fala, ai, não gostei, não quero, e ele nunca provou, o que você sugere que a gente faça? É importante estar oferecendo para o seu filho, né, várias vezes, né? Não impor, colocar, né, tem que comer, não. Porque tem dias que ele tá afim de comer, tem dias que ele não como está, a gente, como né? nós, né? Tem dia que eu não tenho vontade de comer macarrão. Uma combinação, laranja com a cor da beterraba e o branco, não atraiu tanto ele, vai saber, né? Então é importante estar oferecendo várias vezes. Agora, assim, não é aconselhável em nenhum momento liquidificar as papas. Isso por quê? Perde-se fibras, perde-se nutrientes. E a criança... deve perder o sabor também, né? Exatamente, ela confunde o sabor, ela não consegue identificar qual é o sabor da cenoura, ela não sabe ali o que ela não gostou. E aí ela gostou mais também, exatamente, né? Vai pegar suas preferências. Aí você vai dar, ela não vai começar a recusar o alimento e dar preferência em outros alimentos que não são os que mais talvez adequados. chame mais atenção com cor e consistência, Com né? certeza. Então é importante separadinho, né? As papinhas serem coloridas, porém separadinhas, para que ele possa identificar esse sabor e poder, no futuro, assim, até preferir mais, outros não. Agora, e aí as papinhas que são industrializadas, elas têm a mesma coisa se a gente der uma papinha industrializada e uma papinha preparada em casa? Não é o mesmo. Primeiro, o mesmo carinho, né? Tem essa questão do carinho. Confesso que já dei, né? Mas acho que tem a questão do tempo também. De uma vez que você tá longe de casa. Acho que todo mundo já fez isso um dia, quem é mãe, mas é um dia, não é todos os dias. Não é rotina, né? O ideal é você ter a sua papinha mesmo feita. O sabor da sua casa. Mesmo porque a criança, ela vai estar dentro do seu ambiente, ela vai estar sentindo esse cheirinho desse preparo de alimento. É uma outra condição para a criança. É claro que quando você vai num lugar que você não tem um ambiente seguro, você não tem como levar essa papinha condicionada, aí
É um fato isolado, como você falou, tudo bem, é mais seguro do ponto de vista sanitário, você dá para não dar algum outro problema. Mas o ideal mesmo, para até preservação de nutrientes, consistência. Mas tem umas papinhas hoje orgânicas, mais bacanas. Tem. Mas nada 2 anos pra cá. Nada industrializado, tem de no orgânico. mercado, algumas papinhas, só que Digo, no eu acho sentido de que... facilitar a vida da mãe também. Aquele dia que deu tudo errado, que você tá atrasada, que você tá não sei o que, tudo bem, mas eu acho que a rotina é fundamental, rotina ter uma tem que ser em rotina casa, saudável. Com certeza, e as dicas que a chefe vai dar, eu acho que são essenciais para a praticidade do dia. Que eu acho que se a legal. gente conseguir se organizar em casa com algumas dicas que foram dadas, né? E organizar a rotina alimentar dessa criança, que é muito importante, né? Ela tem horário de comer, ela A tem rotina é horário, importante para tudo na né? criança, né? Você Que vai formar segurança no futuro. Exatamente, eu acho que tudo é um aprendizado desde quando ela começa a se alimentar, do peito até... Agora, eu queria saber da doutora Tatiana, em relação à fonoaudiologia, o que você acha dessas papinhas, Tatiana? Tanto das industrializadas, queria saber sua opinião, como as feitas em casa, com pedaços, como a Mariana citou. Acho importante dizer que a gente tem que respeitar a idade de cada criança e o tipo de alimento que ela pode receber, né? Muitas das mães acabam preferindo a praticidade, mas no momento isolado ela é aceitável. Eu acho que quando a gente começa só a ofertar o alimento pastoso, batido no liquidificador, né? Aquele alimento bem liquidificado, a criança ela acaba tendo um padrão de língua, né? De amassamento que não é o ideal, não é o adequado. O que acontece? Muitas das vezes a criança vai ter preferência alimentar por alimentos que sejam de mais fácil deglutição e a própria musculatura da criança vai se habituando a não fazer Desenvolve esforço. de maneira incorreta. Né? Exatamente, então a gente fala que é uma musculatura mais hipotônica, mais molinha, né? Aquela criança com aquela bochechinha maiorzinha, que você fala, ela é fofinha, né? Ela fala erradinho, olha que bonitinho. Não é Na legal verdade, a falar alimentação, erradinho. ela tem um impacto muito importante na fala dela. Então é importante que a mãe olhe para isso, né? Então ofertar o alimento amassado, ofertar os pedaços, né? Ah, mas é mais rápido, é mais prático, mas ele tem um impacto na comunicação. Então se essa criança já pode receber um alimento mais sólido, ela deve sim receber, porque isso vai com certeza trabalhar a mastigação dela e o crescimento craniofacial, que a doutora vai poder falar muito melhor. Com certeza, eu quero saber da Silvia também. Agora, me fala uma coisa, então quer dizer que no liquidificador nunca mesmo, né? Porque, segundo você falou, perde sabor, mistura As tudo. fibras, né? Também. E conforme a sua explicação, a língua vai ficar amassando o alimento o tempo todo mole, sem sentir os pedaços, né? E assim, como ela falou... E aí acaba nem desenvolvendo corretamente toda essa Exatamente. região A orofacial. musculatura fica muito inadequada para aquilo que a gente espera, né, para o desenvolvimento dela. E aí a gente vai ter uma fala errada, uma mastigação errada, uma deglutição errada, né? E isso tudo vai atrapalhando os padrões de desenvolvimento dela. Isso é muito importante. Agora, me fala, doutora Silvia, eu quero saber em relação ao crescimento ósseo das arcadas e a própria relação com a parte cervical e tudo mais. Que função que tem essa mastigação desde os pedaços? Fica com pedaço até quando, mais ou menos, você acha? Então, o que a Fônia estava explicando, que é muito importante para a gente, quando a gente vai examinar as crianças no sentido de avaliar a mastigação, é que essa evolução das papinhas e das texturas, ela tem que acontecer para a criança sair da fase de utilização somente da língua para se alimentar e iniciar a utilização dos dentes. Se a gente não faz essa transição das texturas dos alimentos, perpetua essa utilização de língua e todo o desenvolvimento de arcada fica alterado. Então ela vai engolir de forma errada, ela vai mastigar com língua e vai falar de forma errada. Então, se começam a erupção dos dentes, a gente já tem que estar atenta a mudar as texturas dos alimentos, sim. Mas sabe que eu acho que os pais ficam muito preocupados da criança engasgar. E talvez a melhor sugestão seja aprenda a desengasgar primeiro, porque ele pode engasgar até com a saliva, né? Claro. Então, uma criança que está dentro do padrão de normalidade, ela sabe desengasgar a partir do momento que ela começa a comer os pedaços. E é uma questão da rotina. A gente tem que sentar para comer direitinho. Não é comer vendo TV, ou comer correndo, ou comer brincando. Ela tem que sentar, sentar à mesa com os pais. Criar vendo hábito, os pais
pais comerem, porque como a Gislene explicou, a mastigação ela é aprendida. Então a criança vendo os pais comendo, ela vai aprendendo a comer também. Tem criança que vai morder aqui do lado e às vezes os pais não corrigem ou se corrigem, a criança às vezes tem um problema mesmo de discrepância de posição das arcadas, então ela não consegue morder aqui na frente, ela vai morder do lado, não consegue comer de boca fechada. Por quê? Não consegue respirar direito, respira pela boca. Então, se os pais perceberem isso, já vale a pena procurar um profissional? Vale a pena, porque já são sinais de que a criança não está evoluindo de forma adequada, não é? Por isso que é importante essa evolução de consistência, né? Tem toda uma evolução, os pedacinhos menores, maiorzinho um pouquinho, até chegar a comidinha da família, Isso. que é com um aninho. Então, E por aí- isso que é importante. Então, os pais não tenham esse receio, esse cuidado, a Malene, né, que é até um cuidado, a gente pode conversar, de dar à criança uma consistência, né? Com certeza, fisiologicamente, né? Tudo vai estar adaptado para que ela consiga, assim, fazer todo o processo e evoluir nessa consistência. Isso é muito importante. E é por isso que a gente hoje trouxe outros profissionais para falar um pouco mais da importância disso, porque às vezes a gente acha que é só uma papinha, né? Que é só enfiar na boca e engolir. E não é, tem toda essa questão. E aí eu queria, Mariana, que você deixasse uma dica pra gente, mais uma de receita, por favor. Olha, eu tenho duas. Uma de fazer o máximo possível o seu filho participar desse processo. Ou deixar para ele colocar o azeitinho de cima, ou deixar para ele tirar a folhinha de alguma coisa que vai colocar, para ele ter mais contato, para ele não achar que a cenoura vem de outro mundo, sabe? O meu filho gosta muito de ir no mercado comigo e ele fica apontando cenoura, cenoura, abóbora. Não, todo mundo que passa do lado já fica rindo, ele já é famoso no mercado, porque ele vê todos os nutrientes, mesmo que ele implique, porque ele é uma criança normal e ele implica com alguns nutrientes. Pra gente ir tentando, e quanto mais ele se aproximar desse processo da compra, ou se for em alguma fazenda, para ele ver como é produzido e do preparo também, melhor. E a outra, pra gente não cozinhar tudo mergulhado na água, não precisa mergulhar tudo na água. Pode assar coberto com papel alumínio, por exemplo. Se a gente cortar beterraba em cubinho, colocar numa assadeira, regar com azeitinho, colocar papel alumínio e botar no forno, ela já fica molinha e fica muito mais saborosa, muito mais nutritiva. Olha que dica boa. Não precisa mergulhar tudo na água e soltar bastante daquele nutriente na água. Com certeza. Bom, e aí eu acho que todas concordam comigo. Enquanto é bebê, sempre um adulto por perto toda vez que a criança for comer. Nunca deixar a criança comer sozinha, sem ninguém olhando. Porque aí sim, se ela engasgar, não tem ninguém para ajudar, não é? Tudo verdade. bem isso que eu falei? Vocês concordam todas? Então tá bom.